para quem não conhece, sou voluntária da CIPEC, que fica em Jundiaí, no estado de São Paulo. O Mater PCN da IC é a Para-Urbanologia, e hoje eu estou apresentando aqui essa minha pesquisa sobre o senso de pertencimento, que também é o tema do meu verbete, que eu vou estar defendendo na sexta-feira, agora, dia 1º de fevereiro, aí em Foz do Iguaçu. Quem quiser acompanhar, né? Além de hoje acompanhar na sexta-feira também, fica o convite para todo mundo. O porquê da escolha do tema, né? Eu estava durante uma palestra e um professor falou sobre o senso do pertencimento e aquilo mexeu comigo, né? E foi que nem um sininho no ouvido, né? Eu não tinha parado para reparar o que seria isso na minha vida. Bem sincronicamente, na mesma semana, eu tinha uma outra aula do grupo que ia entrar para o mestrado na PUC, né? Eles liberam uma aula para tentar direcionar, escrever a tese para você concorrer à vaga. E durante esse evento, alguns alunos falaram: não, eu quero escrever sobre o senso do pertencimento na arquitetura, senso de pertencimento na parte urbana. E aquilo começou ao invés de ficar um sininho, aquilo teve uma repercussão muito grande para mim. E eu parei para pensar o que significava aquilo na minha vida. E eu acabei percebendo que eu não me sentia pertencente, né, em quase todos os aspectos da minha vida, né? Desde pequena, sempre tive muita dificuldade de interação. Lembrando para a gente não confundir o senso de pertencimento com a síndrome do estrangeiro, né? Porque a síndrome do estrangeiro, ela é a saudade da paraprocedência. E o senso de pertencimento é a necessidade de conexão, né? E eu não sentia essa conexão nos lugares e nos grupos que eu fazia parte. Eu dei grande trabalho para meus pais, porque, por exemplo, no colegial, que eram 3 anos de escola, eu fiz em 4 escolas diferentes, porque eu não queria ir mais, porque eu não me sentia parte do grupo, eu estava sempre excluída, eu não me sentia acolhida de forma alguma. Desde pequena, dentro da própria família, aquela dificuldade de estar ali, de se sentir parte do grupo, nos locais onde eu trabalhei. Então, eu parei para perceber o que era o senso do pertencimento a partir do momento que eu senti que eu não pertencia. Eu trabalhei num ambiente muito hostil no ano passado, hostil no sentido de eu não me sentia parte daquele grupo. E eu queria muito fazer parte do grupo. E eu percebi que essa falta de conexão não dependia deles me aceitarem, dependia de mim. As minhas atitudes com relação ao grupo. E foi a partir daí que eu decidi iniciar essa pesquisa. Então, o que é o senso de pertencimento? O senso de pertencimento é o sentido de integração, né? Quando você se conecta, quando você se entrosa com o grupo, com o local, né? Você tem o senso de pertencimento tanto com as relações intra quanto com as relações extrafísicas, né? E o que te faz pertencer? É você compartilhar os valores, os interesses, os costumes, né? As suas memórias. Esse compartilhamento, né? Quando você se reconhece interferindo, né? Você faz parte disso, você fortalece a sua própria identidade individual, né? É aquele vínculo, são os laços, são os elos que você faz com os grupos de convívio. Então, analisando
nós somos consciências. Então, nós temos o pertencimento ao grupo de paraprocedência, ao grupo multidimensional, ao grupo cósmico, né? Toda essa parte grupo kármica, nós pertencemos a esse grupo. Nós também pertencemos a um grupo da nossa georreferência, né? Então, é a nossa pátria, é a nossa língua, é o nosso planeta. Nós pertencemos a um grupo humano, da família, a consanguinidade, o grupo étnico. Nós também pertencemos a um grupo ideológico, comunitário, sociocultural. E também pertencemos ao grupo profissional e tecnológico. Isso são algumas demonstrações de alguns grupos. Então, quando a gente começa a unir todos os grupos que a gente faz parte, cada consciência sendo única, né? Compartilhando os valores, os interesses, os costumes, os recursos, os medos, as utopias e memória, isso faz de você a consciência única que pertence a vários grupos. Então, você pertencer a esses grupos, você troca conhecimentos nas interações, você troca as energias, você troca sentimentos, pensamentos e ações com cada um desses grupos que a gente pertence. Existem interações que acontecem de formas harmônicas, né? Como todas as nossas interações são harmônicas, né, Gisela? Todas. E algumas acontecem de forma dissonante, né? Agora, esse sentido de conexão, de integração, de entrosamento, a gente desenvolver esse fortalecimento da interdependência, ele contribui de forma positiva na nossa própria identidade. Então, você trabalha na dependência grupal para evolução pessoal. Isso tudo é um crescendo. Então, você tem essa necessidade. Então, você tem a intenção, o abertismo, a empatia, você aproxima, você faz o contato, tem a troca e o resultado. Então, como que a gente pode identificar o senso de pertencimento? Existe o pertencimento patológico, né? Então, eu coloquei algumas imagens engraçadinhas aqui. Então, eu coloquei, por exemplo, que tem a vaquinha de presépio, né? Que ela pertence tanto que ela entra na robotização grupal. Também as panelinhas, ou a Maria vai com as outras, né? Então, existe aquela padronização de comportamento, de moda, de tradições, e a pessoa entra no rolo compressor e ela desvaloriza os próprios traços para estar pertencendo a algum grupo, né? E isso é muito mais comum do que nós podemos imaginar. Também tem o pertencimento patológico, né? Que na verdade, é o não pertencimento. Então, quem que é, por exemplo, o desmancha rodinhas, né? É aquele que o grupo não quer que ele pertença. Então, ele chega, o grupo silencia, né? Ou todo mundo vai cada um para um canto. Ele, às vezes, por as pessoas do grupo não querer que faça parte, acaba, se a pessoa é inteligente, fala, não, ele é exibido, né? E junto com
com isso vem o estigma, né? De taxar a pessoa com, com coisas que, na verdade, é o próprio preconceito do grupo. Então, ele acaba se tornando o excluído pelo grupo, né? Existe também o considerado o outsider, aquele que é o de fora, né? Então, por exemplo, existem algumas pessoas que eles não conseguem se encaixar no meio da sociedade e eles vão viver em áreas remotas, isoladas, porque eles não querem fazer parte da sociedade. Eles têm, são os nômades, né? São pessoas que não conseguem se adequar. Também existe exclusão pelo racismo, pelo exílio, né? O sistema de castas. O sistema de castas, você, por exemplo, você nasce pertencendo àquela classe social e você está condenado a viver ali para a sua vida toda. Então, você trabalha naquela classe sem a possibilidade de subir ou descer, você se casa com a pessoa da mesma casta e todas as futuras gerações são condenadas a viver. Eu acredito que na Índia ele é proibido o sistema de castas, mas existem alguns países ainda de origem hindu que eles ainda usam esse sistema de segregação social para identificar, né, quem pertence e quem não pertence. O racismo, né, você excluir por conta da cor da pele, ou por uma etnia, ou por uma religião. Então, se a pessoa se é negro, então ele não faz, ele não age de forma correta. Se ele é muçulmano, então é terrorista. Então, é todo aquele estigma que vem junto com a exclusão social. Isso é um tipo de não pertencimento, né? Você exclui de forma patológica. E quando a gente não tem o sentimento de pertencimento, a gente se sente um peixinho fora d'água, né? A gente se sente incomodado nos ambientes que não nos acolhem, né? A gente chega no lugar e não consegue se identificar com o grupo. Você se sente o estranho no ninho, né? Você sente aquela coisa de desconexão, você é o patinho feio. Ou mesmo você é a ovelha negra, né? Porque você opta por não seguir o grupo. Então, ele é a ovelha negra, ele não quer seguir, ele não quer fazer parte, né? Pelo simples fato de você não concordar com o sistema social, o sistema que as pessoas concordam, você acaba sendo a ovelha negra. Uma coisa que eu poderia ter agido de forma diferente, por exemplo, eu trabalhando nessa empresa, as pessoas não me chamavam para almoçar, não conversavam comigo e eu não entendia o porquê, né? Que eu queria tanto fazer parte daquele grupo e eles não queriam me receber. E eu parei para perceber quando a única pessoa que falava comigo era uma senhora, né? Muito bacana. E ela um dia chegou para mim e falou assim: Thaís, o patrão liberou hoje para a gente assistir o jogo, né? Você vai assistir na sua casa ou vai assistir na lanchonete com todo mundo? E eu, da forma mais natural possível, né? Sem papas na língua, eu falei: olha para minha cara, eu tenho cara de quem assiste jogos de futebol. E foi uma coisa tão natural para mim, mas eu não percebi a forma como eu estava agindo para aquele grupo, né? Porque eu poderia ter falado: olha, eu prefiro assistir, fazer outra coisa, eu vou ler um livro, né? Eu não gosto muito de futebol. E ela ficou tão envergonhada que ela ficou vermelha. Ela falou assim: não, mas eu também não gosto de futebol, mas sabe como que é, né? É bacana fazer parte do grupo. Aí que caiu a minha ficha que a minha forma de agir fazia todo sentido que as pessoas não quisessem me aceitar, né?
nada assistencial e rude com as pessoas, mas eu não tinha percebido, né? Precisou uma pessoa mais próxima ter aquela reação para eu tentar mudar e perceber que não dependia deles, dependia de mim, né? Muito mais de mim do que deles para me aceitar, para eu me sentir pertencente ao grupo. Queria falar um pouco da dépaysement, que é um termo em francês, né? Que é o despaisado. Então, o despaisado, a gente pode colocar nesse grupo aquelas pessoas os imigrantes, né, que acabam saindo de países que estão em guerra para tentar uma vida melhor em outro país. Então, eles largam a casa, largam a cultura e saem sem nada na mão. Então, para eles conseguirem se sentir, né, esse elo, a construção dessas relações e dessas ligações novamente, é um processo bem complicado e muitas vezes eles não conseguem, né? Porque está fora do ambiente, está fora da língua, não tem relações, não tem nada como recomeçar, né? Com esse sentimento de você não fazer parte, não ter mais essa ligação que você tinha no lugar que você veio antes. Eu acredito que esse sentimento de despaisado a gente possa ter também nas situações das transmigrações, né? Que você sai de um lugar para ir num lugar totalmente diferente que você desconhece. Penso que deve ser algo muito próximo. Desculpa, dei uma parada para ler o chat aqui. Vou falar um pouco sobre o pertencimento homeostático. É quando você é aquele funcionário do mês, né? É o cara que veste a camisa da empresa. Então, ele algumas vezes ele não é nem remunerado para fazer os trabalhos extras. Ele se sente tanto que ele consegue intervir de forma positiva no ambiente de trabalho, que fora do ambiente de trabalho ele está pensando em como melhorar, dentro do ambiente de trabalho, todos os esforços para contribuir para que a empresa cresça cada vez mais. As empresas conseguiram enxergar isso como técnica de alavancagem, né? E perceberam que isso tinha rendimentos financeiros muito grandes. E hoje em dia, tem empresas especializadas que vão agir dentro de outras empresas para trazer o senso de pertencimento aos funcionários, para tentar fazer essa inclusão, esse relacionamento interno. E isso melhoria de produtividade e, em consequência, do lucro empresarial. Né? Também, como pertencimento homeostático, quero trazer para vocês, por exemplo, a gente se sentir uma mini peça, né, do maxi-mecanismo. Então, a gente se sente parte desse grupo que a gente pertence. Né? Então, a gente trabalha, nosso elo, nosso laço em comum, né, essa interação, esse trabalho grupal assistencial. E também os laços inquebráveis, né? Tanto nossas relações com a paraprocedência ou com as amizades raríssimas, né? São laços que pode passar o tempo, podem acontecer várias coisas que são laços muito fortes. Vamos ver. Alguns efeitos, né? Efeitos neutros. Por exemplo, a perda de rumo temporária nas trocas de grupos. Quando a gente troca de grupo, né, o que acontece? Você começa a estudar a Conscienciologia e antes você fazia parte de um grupo. E, de repente, você vai perdendo afinidade, você não tem mais aquele prazer em sair com as pessoas, para sair para beber, sair para fumar, para
curtir, você não sente mais aquilo como uma curtição, você não tem mais esses elos. E também você não construiu os elos com esse novo grupo. Então, a gente se sente perdido, algumas vezes solitário, porque você não está mais lá e você ainda não está ainda aqui. E isso é um efeito neutro porque ele é temporário, né? Mas naquele momento em que as coisas acontecem, a gente se sente bem perdido. E também a fragilidade dos vínculos, né? Às vezes a gente acha que tem um vínculo muito forte com um grupo, com alguma pessoa, e a gente percebe que não era tão forte o vínculo porque alguma coisa acontece, um deslize, e esses vínculos se quebram. Também para considerar as inter-relações, as influências, né, da nossa paraprocedência. Então, como isso influencia nas nossas atitudes, né? Como a quebra dos laços algumas vezes necessária dos nossos grupos, né? São grupos que a gente pode ter pertencido durante séculos, durante muitas vidas, e de repente a gente escolheu evoluir um pouco mais rápido e tem que respeitar o tempo evolutivo de cada um. Mas não vejo como um abandono, né? Um convite para ir para evoluir junto. Mas essa quebra de vínculos que acaba acontecendo, ela acaba tendo repercussões, né? De sentimentos de melim, de você se sentir, poxa, eu tô indo, eles tocando, mas isso é o tempo de cada um também, né? Ou mesmo a quebra de laços temporária pela dessoma, quando a gente perde alguém querido, né? Efeitos negativos. A minha lista de efeitos negativos é grande, né? Mas como eu tive vivência de muitas coisas de não pertencer ao grupo, de repente eu consegui enxergar com mais facilidade os efeitos negativos, não que você seja só coisa negativa, existe muita coisa positiva no tema também, né? De repente você não se sente parte daquele grupo, né? Então você foge a fuga através de entorpecentes ou a dificuldade de reconexão, né? Depois casos de pessoas que estão na cadeia, pessoas que estão fora do grupo familiar, que estão em casos estão numa guerra durante alguns anos, como a Gisela havia comentado hoje, né? Você imagina, a pessoa passou 5 anos da guerra, como que ela faz para voltar àquele grupo familiar, né? Como que aquela reconexão, aquela construção dos laços com a família, né? Porque você perde isso. E você, ou de repente a pessoa ficou 1 ano, 2 anos internada numa clínica, e como que faz quando volta e encontra a casa vazia, a família se foi, e não tem emprego, e aquele recomeço, começar do zero e reconstruir esses laços. Existe também o caso, por exemplo, de a lealdade, né, dentro de grupos de opressão por hierarquia. Então, você acha que você pertencendo àquele grupo, né, você está protegido pela alta hierarquia, né, em casos de gangues ou outros tipos de grupos nesse sentido. E você não tá, né? Porque a partir do momento que você não tem mais serventia pro grupo, você é excluído de qualquer forma. Gisela, se tiver alguma pergunta, você me avisa, porque tá piscando o chat aqui. Ah, tá bom. Tá bem, obrigada. Então, ou mesmo você simplesmente aderir à opinião do grupo para se sentir fazendo parte. Mesmo você tendo uma opinião, você não concorda, né? Só para
fazer parte da panelinha, do grupinho. Não quer dizer que se você tiver a opinião diferente, você vai ser excluído do grupo. De repente, muito comum isso na adolescência, você está crescendo, você está entrando em contato com coisas novas e você vai perdendo aquela conexão com o grupo familiar, né? Você, mesmo estando morando na mesma casa, você acaba se desconectando por questões de talvez de interesse ou de foco, e você vai em busca de um grupo que acolhe, né? Ou a falsa sensação de segurança de fazer parte de um grupo especial, também é um efeito negativo. Muito interessante o próximo item, né? O loco externo, né? O loco externo é a necessidade de aprovação dos outros, né? Então, mesmo você fazendo parte daquele grupo, você depende do outro para te aprovar. Você depende da opinião. Então vamos ver se tal pessoa concorda. Então tá bom, né? Então você fica muito suscetível à manipulação. Ao mesmo tempo que, se você tiver dificuldade de identificação, você começa a ter problemas de comunicação nos relacionamentos. Então, você acaba se isolando, você fica no cantinho, né? E, de repente, você faz parte, você pertence a outro grupo, né? Você pertence ao grupo dos isolados, por você não conseguir pertencer ao grupo maior. Isso nada mais é que a inabilidade de convivência, né? Você tem aquela dificuldade de relacionamento. Eu já falei sobre a quebra de laços. Algumas vezes, muito comum, o medo de quebra de laços. Tem muitas mulheres, principalmente, que aceitam relacionamentos abusivos. Então, por parte do parceiro, ela passa por vários tipos de agressões físicas, agressões emocionais, com a ameaça de quebra de laços. Tem uma amiga que, toda vez que ela falava em romper com o namorado, ele ameaçava suicídio. Então, ela se deixava levar por esse tipo de abuso com medo, né? O que será que vai acontecer, né? Então, isso é um exemplo bem leve, mas a gente sabe, vê na televisão, vê nas mídias, existem casos muito piores, né, de abuso por conta desse medo, né, de quebrar os laços. Existe também, né, o pertencimento no sentimento de propriedade. Então, esse é o meu namorado, esse é o meu filho, né? Então, você tem aquela relação de possessividade com aquela pessoa, é sua propriedade, né? Então, isso é um efeito extremamente negativo de pertencer, de você achar que Gisele. Ao mesmo tempo que é a sensação de você sentir ser o animal abandonado pelo rebanho, né? Então, você é o excluído. A gente sabe que em alguns casos, né, por exemplo, os animais domesticados, ou não domesticados, quando eles são abandonados, né, ele tem aquele efeito negativo, eles têm aquela repercussão, né? Só um instante. Opa, vamos ver, tem uma pergunta aqui. Eu preciso ver se eu acho aqui o item. Oi, Thaís, o Gotard levantou a mão, acho que ele quer fazer alguma pergunta. Vamos lá.
Oi, Gotardo, se você quiser, pode fazer a sua pergunta. Eu não recebi aqui, mas, Gotardo, se você quiser, pode abrir o microfone e fazer a pergunta ao horário que você, ao momento que você precisar. Não precisa levantar a mão, tá? É só fazer a pergunta. É só fazer a pergunta, fica à vontade, abre o microfone. É só pedir para fechar o microfone, porque às vezes a pessoa está mexendo em alguma coisa e o barulho fica muito alto para todo mundo, né? Mas quem quiser fazer pergunta, pode me interromper, vai interrompendo, vai falando, vamos tentar fazer uma conversa, um debate aí, porque é um assunto que dá para a gente conversar até amanhã. Tem um comentário aqui, né? Deixa eu ver de quem que é. Lima Monteiro, né? Tem uns gelos que a gente leva que queima, né? Ao mesmo tempo, quando a gente está na geladeira, como acontecia comigo no horário de almoço, e de repente eu dei uma resposta, né? Que sou agressiva para a pessoa. E foi uma resposta agressiva mesmo que eu dei para a pessoa. Mas para mim foi uma coisa tão natural que eu achava que as pessoas compreendiam a forma de que eu estava me comunicando. E de repente eu percebi que a minha forma de comunicação, né, fazia com que eu estava me excluindo do grupo, né? Eu estava proporcionando aquela exclusão. Então, a partir daí, eu providenciei a mudança de atitude, né, da forma de interação, para conseguir voltar a fazer parte, voltar não, para conseguir começar a fazer parte daquele grupo, né? Mas tem uns gelos que a gente se queima mesmo, a gente é colocado na geladeira para a gente perceber a forma que as coisas estão acontecendo. Ah, tá. O Lima e Aline, se você puder colocar os comentários para todo mundo, né? Aí a Gisela aqui, que está me auxiliando, ela vai me interrompendo, porque senão eu não consigo ver quem está fazendo os comentários para a gente poder interagir, né? Muitas vezes a gente tem que tomar cuidado mesmo, porque a gente está agindo, a gente está se comunicando de uma forma e fazendo as coisas sem se dar conta da forma que a gente. Para mim, era extremamente natural interagir dessa forma. De repente, eu percebo que a minha comunicação é agressiva e aquilo teve uma repercussão em mim muito grande. Isso mesmo, a gente é o porta-voz dos bolsões. Eu estou retomando aqui, mas pode ir comentando. Se quiser comentar de áudio também, fiquem à vontade. Né? Olha só, esse item é bem interessante, falando sobre o menosprezo dos nossos trafares para ser aceito por um grupo específico, né? Tem um capítulo no livro da professora Eliana Malfroy, Antidesperdício Consciencial, e ela fala sobre o ônus, né, da diferenciação, né? A gente sabe, a gente tem essa noção que a gente é diferente dos grupos convencionais, né? Então, muitas vezes a gente acaba menosprezando todos não é trafalhos, é trafores, eu escrevi errado, pessoal, desculpa. Os nossos traços força, né? Para ser aceito por um grupo específico. Então a gente finge que não está vendo as coisas e para fazer parte. Não é porque a gente é diferente que não vai ser aceito também, né? Ao mesmo tempo que a gente faz parte do grupo paraprocidencial e essas evocações saudosistas a esses grupos de paraprocedência, né, aos grupos que a gente pertence, eles acabam trazendo efeitos negativos, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente está aqui, a gente quer estar lá com eles também, né? Então, sempre lembrando que a gente tem uma programação para cumprir, né?
Então, tá todo mundo lá torcendo, mandando as melhores energias para que a gente consiga concluir os compromissos assumidos na nossa programação. E a gente ficar se melindrando que não, eu queria estar lá, eu sinto saudades, ela traz muita repercussão negativa, né? Então a gente tem que contar com essas relações multidimensionais para alavancar, não para ancorar a gente sem conseguir reagir, sem conseguir ir para frente, né? Isso traz para a gente uma simbiose patológica com alguns tipos de acoplamento, né? A gente ficar chamando as pessoas que a gente sente falta. E, por consequência, ela gera muitas intoxicações energéticas por essas interações. Né? Então, são efeitos que eles são, muitas vezes, efeito cascata. Você faz uma coisa, te gera outra, te gera outra, te gera outra. Então você fica fazendo evocação, então você tem a simbiose, você tem acoplamento possessivo, você tem intoxicação energética. Então se você simplesmente parar com uma atitude, você já resolve muitos problemas à frente. Agora vamos falar um pouquinho dos efeitos positivos, né? Então, como efeito positivo, é o engajamento emocional. Então, você acaba trabalhando por uma causa em comum, como no voluntariado, como no funcionário que veste a camisa da empresa, né? Então, você se sentir parte pertencente, interferindo naquele grupo de forma positiva, você vai dar seu sangue, você vai fazer todo o possível para as coisas funcionarem, né? Então, você tem aquele sentimento, aquele sentido de união no ponto de concordância. Olha, eu não concordo com você nisso, mas estamos trabalhando na mesma causa, então vamos em frente, que é aquele ponto de elo, é aquilo que causa a união de várias pessoas, sendo a união pelo mesmo local de trabalho, sendo a união pelo voluntariado, sendo a união por um tipo de assistência específica. Isso traz uma relação de reciprocidade muito grande, né? Você interagir com as pessoas, você doa para a pessoa o seu conhecimento, as suas energias, os seus pensamentos, e você recebe. Então, essa interação e essa interdependência é um efeito extremamente positivo, né? E a aceitação do grupo, ela trabalha de forma positiva na construção da autoestima. Você se sentir querido, você se sentir aceito, você é a construção da autoidentidade. O próximo ponto, eu gosto muito desse, né? O senso de pertencimento dos deficientes visuais em relação ao piso tátil, né? Que proporciona autonomia e integração. Então, no ano passado, eu sou arquiteta, né, de profissão, e o Conselho de Arquitetos, ele deu uma oficina para quem tivesse interessado, para você trabalhar com o desenho universal. O que é o desenho universal? Você não ter mais que desenhar ambientes especiais para pessoas que têm certas dificuldades. É você ter ambientes projetados para que todo mundo possa usar, para que todo mundo possa fazer parte daquele ambiente. Então, se você for parar para pensar, na nossa vida a gente nasce pequenininho, então a gente tem aquelas coisas de você bater a cabeça na mesa, você colocar o dedinho na tomada. Então a gente pensa para projetar o ambiente desde a criança, ou quando a mulher engravida, que ela está com uma locomoção mais difícil, ou mesmo uma pessoa que quebra a perna,
você está com aquele gesso, como que você vai tomar banho num apartamento desses microscópicos de hoje, na verdade? Você quer ir no banco, todo mundo pode sofrer um acidente e ficar com alguma deficiência por um tempo, né? E precisar, como que você vai no escritório do seu contador, ou como você vai no correio. A cidade precisa ser projetada dessa forma, você adequar todos os ambientes para fazer com que todas as pessoas sejam acolhidas pelo ambiente, né? Então, eu fui fazer essa oficina de desenho universal. E eles fizeram dentro do hospital dos cegos, né? Dos deficientes visuais. E eles têm toda a sinalização tátil no piso, no corrimão, e tem as portas com textos em braille. E o que aconteceu? Na primeira parte da oficina, eles vendavam metade da turma e te davam a bengala, e a outra metade cedia o braço. Então, você se percebendo totalmente sem enxergar naquele ambiente, totalmente sem conseguir visualizar nada. E você tendo a bengalinha e o chão que te norteia, você se sente acolhido, você se sente seguro. Aquele ambiente, você faz parte daquele ambiente. E a gente não para perceber isso, porque a gente não tem essas deficiências. E ao mesmo tempo, depois da segunda parte da oficina, colocaram a gente na cadeira de rodas, para você tentar andar nos corredores. E como é difícil você se locomover com degraus, pequenos degraus, se você está numa cadeira de roda, como que você faz, né? Ou portas estreitas, e a gente percebe que não só com a deficiência física, visual, mas as pessoas envelhecem, elas perdem a musculatura e a mobilidade, e como que a gente faz para fazer essa inclusão para todos fazerem parte dos ambientes. Inclusive, eu achei uma ação muito bacana pela prefeitura aqui de uma cidade do estado de São Paulo, Prefeitura de Bragança Paulista, que eles colocaram a lei que a cidade toda teria que se adequar num período de acho que 5 anos, todos os ambientes. E os que não se adequassem iam ser lacrados. Então, eles estão fazendo calçadas, os novos só são aprovados com projetos de acessibilidade, e os antigos têm algum tempo para adequação. Quem não tiver mais adequado não vai mais poder ser um ambiente comercial. Isso é uma atitude muito bacana, né? De você trazer para toda a população para fazer parte disso. Então, é isso você trazer para o pertencimento para dentro da arquitetura, para dentro dos ambientes, você fazer os ambientes integradores das pessoas. Falando um pouco da reforço da corresponsabilidade, do comprometimento. Quando a gente se sente corresponsável e se sente interferente, fala assim, nossa, olha que legal, aquele pouquinho que eu fiz gerou uma coisa enorme. Então, o meu trabalho dentro do voluntariado é pequenininho. O meu trabalho vai para outra pessoa, que vai para outra pessoa, que vai para outra pessoa, e no final, todas trabalhando junto, né? Sai um trabalho lindo que faz todo mundo, né? Querer fazer parte, todo mundo trabalhando dessa forma, com o elo em comum, com a ligação em comum. Isso são as trocas evolutivas mútuas, né? Como efeito positivo também, as recins atuando na troca de grupos, né? Conforme a gente vai reciclando, é inevitável que a gente passe de um grupo para o outro. Como eu tinha comentado anteriormente, né? Quando a gente não tem mais os interesses em comum, você acaba procurando outros grupos. Então, a própria reciclagem vai trabalhando para essas trocas. Isso são coisas muito positivas, que você vai fazendo parte desses grupos, influenciando e sofrendo influência de cada um, e com isso trabalhando na evolução pessoal e
Grupal. Ah, Recim é a reciclagem intrafísica, é a reciclagem que a gente faz, né? Então, conforme a gente recicla, conforme a gente consegue melhorar nossas atitudes, conforme a gente consegue superar um traço que está nos deixando para trás, a gente está reciclando. E reciclando, nós acabamos trocando de grupos, né? Será que ficou claro? Ficou? E isso, em cada grupo que a gente faz parte, a gente vai sofrendo os efeitos aglutinadores, né? Da gente pertencer àquele grupo. Então, são efeitos positivos. Eu já falei das técnicas corporativas, né? Para engajamento dos colaboradores dentro do ambiente empresarial. Eu não sei onde eu parei, eu perdi a linha. Me desculpa, pessoal. Tem alguém que tem alguma pergunta que gostaria de estar colocando aqui? Pode estar abrindo o microfone e a gente vai debatendo, tá bem? Quando a gente une as forças, né, no elo em comum, né, é o efeito da união de forças, né? É o trabalho de formiguinha, é o trabalho de você cada pedacinho que a gente trabalha vai se unindo e a gente para conseguir chegar na meta em comum, né? Ou mesmo o efeito espelho, né? Que acaba evidenciando a necessidade de reciclagem. Então eu vejo, eu estou inserida naquele grupo, eu vejo aquela pessoa que tem uma atitude que me incomoda, de repente eu estou me vendo eu estou me espelhando naquela pessoa. Então, ao invés de eu utilizar de crítica, né? Eu como crítica, como fator de taxar outra pessoa, eu usar como uma forma positiva, né? Usar, olha, tá evidenciando que aquele traço que eu estou me espelhando, eu preciso reciclar. Então, eu usar isso como um ponto positivo para a alavancagem da evolução pessoal. E a partir do momento que você é inserido no grupo, que você faz parte, que você consegue, que você se sente, né, pertencente àquele grupo, a partir daquele laço, você vai construindo novos laços com outras pessoas. Tem uma pessoa que te leva para o grupo, ele te insere no grupo. E, de repente, ele te apresenta para outra pessoa e você forma novos laços. Ele te apresenta para outra pessoa e você forma novos laços. E, de repente, você se percebe com laços, com esses elos, com essa conexão com várias, se não com todas as pessoas do mesmo grupo, né? Então, é uma pessoa que te leva a fazer parte daquele grupo e, de repente, que faz você estar construindo muitos laços de convivência. Vou falar um pouquinho das técnicas e ferramentas, né? O compartilhamento de experiências, ele é uma ferramenta para trabalhar o senso de pertencimento, né? Então, mesmo nos cursos de campo, aquele momento que você compartilha, que você está trocando as informações, é o momento auge, né? É o momento que você está se sentindo parte interferente do grupo. Ele é uma ferramenta muito bacana, né, a ser trabalhada. O espelhamento, eu já falei, as redes sociais. Olha que ferramenta bacana se a gente souber usar as redes sociais, né? Tem uma amiga daqui da cidade que ela tem uma filha que tem uma deficiência rara, que tem
8 pessoas no mundo que têm essa deficiência. E ela conseguiu, através de rede social, encontrar essas pessoas, que tá uma aqui, uma no Japão, uma nos Estados Unidos, para ver, conseguir entender, trabalhar para a melhora da filha, da bebezinha dela, né? Ou, de repente, a rede social unindo eu aqui, a Gisela lá, a Nájila lá do outro lado, olha que bacana, né? A gente usando a comunicação virtual para unir na causa em comum, no objetivo em comum. Tá? Como ferramenta também os espaços sociogeográficos em comum, né? Você está lá naquele mesmo lugar com o mesmo objetivo. Vamos lá. Só um minutinho para o chat. Pergunta. Quando de repente nos damos conta que a reciprocidade não existe. E muitas vezes não existe reciprocidade mesmo. Mas eu penso que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, eu estou trabalhando para, vamos dizer que as relações são mútuas, né? São de trocas. Então, eu dou, mas eu não estou recebendo. Mas eu tenho que doar primeiro sem esperar nada em troca, né? E se vier, é lucro. De repente, se você vê que não vale a pena, você está investindo naquela relação, né? Então, aquela questão do limite do assistido e do limite do assistente. Então, você chegou no seu limite, você para por ali, né? Você não tem mais um porquê trabalhar nessa relação. Você está escrevendo um verbete sobre amizade, bacana. Confunde-se muito amizade com interassistência mesmo. Mas, será que a amizade também não tem um pouco de interassistência? Você que é o especialista, abre o microfone, comenta um pouquinho com a gente aqui dessa sua experiência entre... mas você está pesquisando, né? Esse é o seu foco de pesquisa. Divide com a gente, compartilha com a gente essa sua experiência. Pode ouvir? Posso ouvir, sim. Olá, obrigada. Então, na verdade, a amizade e a interassistência estão muito associadas, muito associadas. Só que a amizade, ela tem a questão da afinidade, da reciprocidade, da sinergia, da questão do histórico, né? Você colocou muito bem que existe a questão do acolhimento, no caso aí que você colocou, foi senso de pertencimento não muito homeostático, né? A gente pode pesquisar isso no verbete do Valdo, solidariedade maligna, que é esse movimento que nós estamos fazendo no sentido de procurar um grupo mais evolutivo, né? E a gente às vezes está com boca torta, ainda viciada naquela vivência ociosa. Então, eu acho que esse estudo da amizade, da assistência, vale a pena a gente saber discernir que está muito associado, mas a amizade tem um diferencial, entende? Agora, não sou especialista, não. Tô só para melhorar. Não, mas eu entendo que você é a sua linha de pesquisa, então você tem um conhecimento um pouco mais profundo sobre esse tema, né? Então, você pode ajudar a esclarecer um pouco melhor sobre isso, mas muito bem pontuado para você. Agradeço a contribuição. Se tiver mais algum ponto, fique à vontade, tá bem? Só vou fechando que está muito rica a sua apresentação e você está criando uma convergência muito positiva. Obrigada. O verbete da professora Márcia da Jurisconst é muito melhor, é muito rico, viu? Eu aconselho que vocês deem uma olhada no trabalho da professora Márcia, esqueci o sobrenome dela, Márcia Han. Dá uma olhada lá, para todo mundo interessado, e quem puder me contribuir, me ajudar, eu agradeço muito. Legal, bacana. Vou dar uma olhada, sim, agradeço.
É Márcia, o que é o nome dela? Márcia Han, com 2 M's. Ela apresentou já um evento, acho que é amizade interassistencial, não me lembro exatamente. De repente, esse tema da amizade, da socioconvivialidade, é muito importante, muito sério para a nossa comunidade. Eu acho que é muito importante esse tema. E que a gente, é claro, quando a gente está falando isso, a gente está trabalhando esse aspecto, tem que ter um pouquinho de autoridade. Mas, no meu caso, eu estou tentando melhorar um pouco o meu histórico dessa questão do... Foi o rebate hoje, um pouco do ilhamento, da questão da síndrome do estrangeiro. Eu acho que eu melhorei bastante, mas os meus trafores, a minha liderança está muito aquém, entende? Então, eu acho que eu tenho alguma autoridade, mas, assim, no sentido da inteligência interpessoal, eu preciso melhorar muito, entendeu? Ah, bacana, bacana. Não, mas você vai compartilhando com a gente as suas experiências, o seu conhecimento, né? Que eu acho um tema bem, bem bacana. Ele é bem próximo também dessa minha pesquisa pessoal. Eu vou dar continuidade aqui, mas se você quiser me interromper, pode interromper a qualquer momento, tá bem? Deixa eu ver onde eu estava. Aqui, estava falando dos espaços sociogeográficos que estão em comum, né? Então, são espaços, pode ser o nosso ambiente de trabalho, pode ser o nosso ambiente de voluntariado, nosso ambiente virtual de voluntariado, né? Porque às vezes a gente não consegue se unir geograficamente, mas virtualmente a gente está unido em alguns eventos, ou de repente um café é o espaço onde a gente se encontra, uma biblioteca, são os espaços de compartilhamento, os espaços onde as pessoas se reúnem, né? Tem mais uma pergunta aqui? Vídeos a chats. Legal. Eu não conheço esse verbete. Na verdade, eu já ouvi falar, mas eu não assisti ele. Eu vou procurar. A amizade intermissivista bem bacana também, bem relevante ao tema, né? Da gente estar... a gente acaba pertencendo a esse grupo, né? Dos intermissivistas. Então, é um tema que acredito que seja em comum. A gente pode fazer link com esse tema de pesquisa. Deixa eu minimizar aqui, senão eu não vejo minha tela. Então, muitas vezes, essa conexão com a multidimensionalidade evoluída, né? Mesmo nos momentos de TENEPs, nas dinâmicas, a gente acaba entrando em contato com as nossas relações de paraprocedência, com nossos amparadores, com o amparador do grupo, ou mesmo quando a gente está desenvolvendo os trabalhos do voluntariado, né, que a gente sente ali que está conectado com essa equipe multidimensional, ele acaba, assim, amenizando as desconexões com os grupos, né? Então, você está trabalhando por uma outra causa em comum, com um novo objetivo. Então, eu, por exemplo, eu faço parte da equipe da comunicologia. Eu faço parte do desenho das artes para divulgação dos eventos, das palestras. Eu, junto com a Alexandra, também faz, a Tânia, tem uma grande equipe aí trabalhando para isso funcionar, né? Então, quando você se conecta, quando você vai fazer aquele trabalho, né? Quando eu sento para desenhar as artes, aquele momento que eu estou conectado com o campo, ele ameniza as minhas desconexões que eu tenho com os grupos de convívio. Isso é uma ferramenta excepcional, né? Para a gente que não se sente parte dos grupos, para a gente que se sente
algumas vezes excluído, ou algumas vezes a gente se exclui, né? Então, é um paradoxo, né? Eu tenho lá na minha paradoxologia, né? Para quem foi acompanhar a defesa do verbete aí na sexta-feira. Então, a gente querer fazer parte de um grupo e não conseguir, né? Não ser aceito, ou não querer fazer parte do grupo e não conseguir sair desse grupo, né? Tem os dois pontos, né? Como técnica, né, também eu trago aí algumas técnicas, eu não coloquei, são inúmeras as técnicas, né, para a gente tentar trabalhar de forma a construir o senso de pertencimento, porque você se sentir desconexo com esses grupos é bem complicado, né, você se sente incomodado em todos os ambientes que você vai. Então, eu deixo aí algumas dicas de técnicas, né? Para você tentar melhorar o senso de pertencimento. É você saber escutar de forma paciente, é você aprender a abraçar, né? A trabalhar o binômio admiração e discordância. O salto baixo, né? A gente sair do salto, né? E tentar, de repente, se colocar no lugar do outro, né? Para ver, imagina eu falar daquela maneira com a senhora, né? E de repente eu perceber que, nossa, o que eu estou fazendo? A técnica da autopesquisa antonimológica, que é o caso dessa minha pesquisa, né? Que eu não me sentia pertencente aos grupos e de repente eu resolvi pesquisar sobre o que fazer para desenvolver o senso de pertencimento. Técnicas de interação grupal, né? E a técnica que a gente precisa aprender a viver evolutivamente na ascensão patológica, né? Queria deixar aqui algumas reflexões, né? Que se a gente perceber que sinal recorrente de se sentir deslocado, de não conseguir se conectar com o grupo, né? Se a gente quiser avaliar, né? Se a gente ainda precisa do uso da caneta tribal, né? Da robotização, o uso daquelas coisas de seguir o presépio, né? A vaquina do presépio, né? Ficar repetindo as posturas anacrônicas para se sentir adequado. A gente precisa perceber se a gente está se sentindo recorrentemente deslocado, isso é um caso, ou se a gente está seguindo o grupo para se sentir adequado ao meio. São dois pontos, né, de você não estar se sentindo pertencendo ou estar se pertencendo de forma patológica, né? Então, na verdade, a gente, ao identificar isso, a gente tentar estabelecer técnicas para reconstruir a empatia, né? Porque não é porque você não tem a empatia do grupo, de repente você não é aceito hoje, que você não vai ser aceito amanhã. Tem algumas das pessoas que estão mais próximas de mim hoje, são pessoas que não conseguiam, tinham uma versão muito grande comigo, né? Então, aos poucos que a gente vai construindo essa habilidade de fazer parte do grupo. Né? E trabalhar na autorreeducação pessoal otimista, né? De forma cosmoética, né? Se a gente tem ainda algumas posturas antissociais ou antiassistenciais nos problemas de relacionamento, tá? Eu não consigo me relacionar com a família, eu vou na reunião de família, eu consigo ficar por um tempo de 40 minutos. Então, eu percebi isso, na próxima eu vou tentar ficar por 41 minutos, 42. Então, perceber o que está acontecendo e você tentar melhorar. São pequenos passos. Com pequenas atitudes, a gente vai conseguindo se inserir no grupo.
Só um instante que eu tenho uma questão aqui. Se a pessoa tem a tendência a ser rejeitada, o problema pode estar em nós mesmos, pode mesmo, né? Se a pessoa tem essa tendência a se sentir a rejeição, muitas vezes a rejeição pode vir da família, né? Dos pais, né? A pessoa nem sabe, mas ela não era aceita antes de nascer, sei lá, a mãe tentou um aborto ou a mãe rejeitou, e aquele sentimento de rejeição, né, acaba com que a gente vai se afastando do grupo e se sentindo deslocado. Então, essa questão de se auto-reeducar para as questões de rejeição, você trabalhar na questão da rejeição e trabalhar também para você conseguir fazer parte dos grupos, né, que você pertence, o grupo do trabalho, o grupo da família, né, aqueles vários grupos que eu apresentei no começo, né, a gente vai conseguindo fazer essa reeducação. Acho que tem mais uma questão aqui. O Lima Monteiro é a eterna tendência de ser o outsider, né? Como lidar com grupos frios e fechados? Olha, eu não, é muito difícil a gente tentar fazer parte de grupo, independente se o grupo é frio e fechado. Se você quer fazer parte, a gente tem que trabalhar em nós, porque a gente não vai conseguir mudar o grupo, né? Então, você tem que, de repente, encontrar o ponto que o une para você conseguir tentar trabalhar junto. Eu faço parte do grupo do voluntariado e tem aquela pessoa que a gente não se entende. Mas aonde a gente se entende? A gente se entende e a gente quer trabalhar na mesma IC para o nosso foco é assistência. Então, tá bom. Então, vou deixar todas as outras questões, né, para conseguir trabalhar nesse intuito. Não sei se eu respondi a sua questão. Você pode abrir o microfone se você quiser comentar mais. Quem não está bem em nenhum grupo, não está bem consigo mesmo. Problema de egão, competição ao invés de cooperação. Muito bem colocado, né? Que não está bem com nenhum grupo, muitas vezes não está bem consigo mesmo. A pessoa precisa ter aquela autoaceitação, né? Harmônica, cosmoética, insubmissa, né? Para você conseguir estar bem consigo mesmo, para depois você conseguir estar bem com o grupo. Porque se você não está bem consigo mesmo, como que você vai estar bem com o grupo, né? Então, pode ser problema do egão, de competição, né? Ao invés de cooperação, mas também pode ser questão da pessoa baixa autoestima, pode ser diversas questões, né? A pessoa, de repente, não está conseguindo lidar com as próprias questões, muito menos vai conseguir fazer parte de um grupo. Isso é a importância do grupo conseguir inserir, do grupo conseguir trazer para fazer parte, ajudar, né, na assistência dessa pessoa que está querendo se aproximar e não está conseguindo, né? Então, o grupo fazer com que você pertença, né? Isso é um grupo bacana de fazer parte. Lima comentou aqui, a pessoa ficando com a boca torta, achando que sabe, né? O sabichão. Cria o autoassédio no aspecto de rejeição e do choque, né? Isso é verdade, né? A pessoa acha que sabe tudo, né? Então, ela cria aquela autoimagem distorcida, né? Ela se autoassedia e ela se coloca no aspecto de eu estou sendo rejeitado, né? Isso é bem pertinente mesmo, Lima.
Vamos abrir aqui o microfone, Lima. Vamos bater um papo aqui. Rapidinho, então. Então, é um tema realmente que mexe muito com a questão do autodesassédio, né? É o que você colocou muito bem. Se a pessoa não está bem em um grupo, ela não está bem consigo mesma. Gostei muito. Mas tem uma questão também, Thaís, que às vezes, como a gente sabe, a sociedade é patológica, né? Nosso grupo está no contrafluxo. Com base nisso, a gente tem que ver que a maioria dos grupos são patológicos, né? Sim, sim. E também eu estou tentando, nesse aprofundamento desse tema, eu estou começando a fazer uma pesquisa sobre grupo e equipe. Eu estou começando a perceber, e aí só para estimular o pessoal, não é no sentido de monopolizar nem desviar o foco do excelente palestra, é o seguinte, a equipe é diferente de grupo. A gente tem a equipinha, equipex, aí a gente vê que tem as equipes, elas têm sinergia, elas têm foco, elas têm... E a gente olhar no Homo sapiens reurbanizatus, a gente tem vários agrupamentos, que não propriamente têm afinidade, têm evolutividade. Então, o próprio conceito de grupo, agora com essa mudança da era da informação, da reurbanização, a gente tem que separar grupo de equipe. A equipe, ela tem que ser evolutiva. Não pode ser só um grupo por afinidade, entendeu? Então, eu vou fazer um verbete também sobre isso. Tá difícil fechar esse verbete, que é a questão dos grupamentos por valores evolutivos, que aí, vira uma equipe, né? E aí eles fazem e se desfazem. São equipes que elas se montam e desmontam, não são obrigatórias, entendeu? E já o grupamento cria essa questão de vinculação por questões materiais, às vezes questões de valores até religiosos, até valores multiexistenciais que precisam ser renovados mesmo. Então, é só para falar que os grupos, em geral, são patológicos, né? Mas não estar em grupo é pior do que você estar em grupos, tem que saber lidar com a convivialidade e tem um passo a mais, que são as equipes. As equipes evolutivas. Aí a gente tem aquele conceito de equipe, equipinha, equipex, equipe extrafísica. Então, eu acho que também, quem puder me contribuir com essas ideias, também agradeço, para a gente ter esse debate aí, mas aí seria por fora. E eu vou adicionar você se você me autorizar, tá bom? Obrigado. Obrigada pelo comentário aí, Lima. Isso vem bem convergir com essas reflexões finais aí que eu deixo para vocês aqui, né? Que não existe a convivência perfeita, né? Não existe a possibilidade de tudo ser perfeito. Também não existe a independência absoluta. Nós dependemos uns dos outros, né? E também não existe a convivência sadia sem um alto esforço. Então, o senso de pertencimento, ele é uma reconstrução diária, não é uma coisa que você simplesmente tem, né? Então, não é porque hoje eu pertenço a esse grupo que no dia de amanhã eu vou pertencer. Eu fiquei um mês fora, eu fiquei uma semana fora, quando eu voltei, não me sentia mais fazendo parte. Tem que reconstruir para continuar me sentindo parte, né? Então, eu deixo aí como uma frase, é a minha frase enfática, né, do verbete, que é o senso de pertencimento. Ele oportuniza as consciências, a consolidação da autoidentidade, né, mediante a conexão lúcida, autoaceitação insubmissa e a compreensão da interdependência evolutiva dos elos. Então, a gente tem a oportunidade, né, de consolidar, de melhorar, de construir a nossa própria identidade, né? Pelo senso de pertencimento. Como, né? Se eu for me conectar de forma lúcida, né? A autoaceitação de forma insubmissa. Por que insubmissa? Porque eu não vou me submeter a qualquer coisa. Eu tenho que ser harmônica, né? Com as minhas reações, com as minhas relações. E mediante também a compreensão de como a gente depende um do outro, né? A interdependência evolutiva dos nossos elos, dos nossos laços, das nossas interrelações. Então, o senso de pertencimento é uma oportunidade de evolução pessoal na convivência grupal. Essa é a minha reflexão final que eu deixo para vocês. Eu queria convidar vocês a abrir o microfone, fazer os questionamentos, as pontuações, para a gente fazer um debate final aí, se vocês estiverem dispostos.
Alguém quer comentar alguma coisa? Excelente exposição. Obrigado, viu? Agradeço aqui, então, a todos que estiveram aqui presentes, né, que tiveram esse tempo para me escutar, um pedacinho dessa pesquisa, né, que eu vou chancelar agora na sexta-feira com a defesa do verbete. Convido todos vocês aí de 1º de fevereiro, né, a conversar um pouquinho mais sobre o senso do pertencimento. Deixo essa questão aí para vocês, né, se vocês se sentem pertencentes aos grupos, aos locais de convívio, né, para a gente refletir um pouco sobre isso. Tem alguma pergunta aí, algum comentário? Questão da investir na amizade. Questão muito importante mesmo é investir nas amizades, né? Cultivar, valorizar as amizades evolutivas, né? Todas as pessoas que fazem parte dessa construção, mesmo muitas pessoas que a gente fala assim, não, essa pessoa não pertence ao meu grupo de convívio, né? Mas de repente é as pessoas que mais fazem a gente alavancar, né? A gente levar em consideração tudo isso. Rosalina, agradeço a sua participação, agradeço a participação de todos, né? Da Nájila, do Lima, da Aline, aqui da Gisela, que está me auxiliando muito, e todo o pessoal da CIPEC, né? Quero agradecer a cada um por ter participado dessa tarde de exposição aí desse tema. E fica o convite para vocês estarem me acompanhando na sexta-feira. E agradeço mais uma vez, um abraço a todos e fica convite para uma próxima.